Pisei no fogo, o fogo não me queimou. Pisei na pedra, a pedra balanceou. Pisei no fogo, o fogo não me queimou. Pisei na pedra. Dá um tempinho pro pessoal chegar. Não começa a falar não, que aí o pessoal começa a entrar. Já tá me gravando já? Tá mesmo? Organizações Tabajara, Organizações Tabajara. Maria Pradilha Produções e Eventos. Queria deixar registrado aqui nos anais da casa o meu repúdio contra a médium Ana Carolina, que tem 55 grupos pornográficos no WhatsApp. Um pouco mais. Entendeu? O meu repúdio. Você viu como o médium não dá valor, né? A gente fala, Caroline, tira isso, não tira. Pode entrar? Pode começar? Já tá ao vivo mesmo? Tem 3 pessoas. Então, vamos lá. 3, né? 2 aqui. 4. Ai. Tem um ponto que fala assim: quando um partiu pra guerra, ele mandou ora. Bom, gente, brincadeiras à parte, boa noite. Tá frio pra caramba. Graças a Deus que a gente tem pele pra sentir frio, né? Brincadeiras à parte, estamos iniciando aí a segunda parte do nosso ano. Eu não sei se a primeira foi boa, mas eu espero que essa segunda, pelo menos pra mim, foi ótima. Eu espero que para vocês possa ser boa também a segunda. Que a gente possa colocar os nossos objetivos, os nossos processos, os nossos desejos em prática, sempre confiando em Zambi e na espiritualidade que tudo conduz a tudo e a tudo dirige. Eu estou aqui todo bonito, ó, com o meu chinelinho de dedo e minha meia, né? Com a minha cara de maluco de sempre. Quanto mais maluco, mais inteligente, né? Então vamos lá. Bom, brincadeiras à parte, gente. A gente vai dar início à nossa quinta aula do nosso curso de Umbanda Universalista. Sejam muito bem-vindos. Hoje veio menos gente do que de costume. Um pessoal está trabalhando, os outros estão com frio. Mas a gente está aqui, vai seguir firme no nosso trabalho, porque a gente acredita que, através da persistência, que a gente vai fazendo com que a coisa vai crescendo, né? Desistir é mais fácil do que a gente plantar para colher. Eu sou esperançoso e sou muito persistente nos meus objetivos. Chega a ser até meio teimoso, né? Porque a dificuldade que nós, enquanto umbandistas, nós temos em aprender é uma coisa assim, abissal, é terrível. O povo da Umbanda, isso eu me incluo, na sua maior parte, tende à ignorância, né? Ignorância no sentido de desconhecimento. Por si só, nós vamos conseguir reparar hoje, é uma religião muito dada a se esconder dentro dos seus processos e é muito dada a pessoas que são vítimas. Então, essas pessoas que são vítimas nunca se colocam no mundo, sempre estão precisando da opinião do outro. E não tem opinião, não tem informação, não tem raciocínio. A maior parte de nós vamos sempre viver na sombra do que o outro pensa, né? E o processo de pensar, o processo de raciocinar, o processo de discordar, infelizmente não é para qualquer um. É muito trabalho. A gente precisa estar sempre buscando, interagindo, se informando, para a gente sair dessa ilusão que se chama religião, né? A Umbanda não é porque ela é minha religião que ela é perfeita, pelo contrário. Apesar de eu amá-la, eu compreendo que a Umbanda é uma religião, e sendo religião, ela é um processo histórico, social e cultural do Brasil, muito especificamente no Rio de Janeiro, e traz consigo todas as mazelas, preconceitos e incoerências da sociedade. A gente acha que o religare é uma coisa à parte do mundo, onde a religião vai trazer toda a verdade inquestionável. E nós, enquanto religiosos, nós caímos nesse erro de achar que a nossa religião é perfeita, é uma verdade absoluta. E não.
né? O que nos prende na religião, porque a religião ensina isso, a não questioná-la, né? E quando você não questiona algo, você o torna sagrado. O sagrado, por natureza, é inquestionável porque não é compreendido. Logo você aceita tudo. E quem está lá em cima, quem questiona, vai manipulando. Então a Umbanda, assim como a igreja evangélica, todas as outras religiões, é massa de manobra. É massa de manobra. Então a gente precisa, enquanto seres individuais, entender, vou espirrar, mas não é Covid não, tá? Entender o processo de formação religiosa, do nosso caso da Umbanda, para não sermos manipulados pelos dirigentes, assim me coloco, né? Quem detém o conhecimento, detém o poder de direcionar as massas, mas quem é direcionado também pode quebrar esse paradigma e buscar entender todo o processo, né? Porém, como eu já falei, a Umbanda, ela está muito aquém de ser uma religião de pessoas interessadas. No máximo que a gente tem são pessoas desesperadas. Você chega na macumba porque você foi para a igreja e não deu certo, porque é socialmente aceita. Enfim, eu já cansei. A maior parte das pessoas que me visitam hoje, ou que vêm ao meu centro, ou que fazem trabalhos, eu posso citar, 85% são oriundos de igrejas evangélicas que não se entenderam na igreja, não tiveram suas questões realizadas e vem para macumba. Você chega na macumba porque você já não tem mais onde procurar. Então, uma religião que, por característica, atrai gente desesperada. Gente desesperada gosta de coisa pronta, gosta de coisa rápida, não quer plantar para colher, quer ter pronto, né? Nós, enquanto umbandistas, e nós, enquanto adeptos da religião, ou simpatizantes da religião, nós tratamos a religião como se fosse um balcão de negócios, né? Onde eu dou uma oferenda e recebo algo, mas na verdade não é assim. A religião, sem a influência sócio-histórica, ela vai propor o quê? Uma maneira diferente de você ver a vida. Ela vai propor que você seja dono dos seus atos, que você seja responsável pela sua história. Ela vai propor um relacionamento próximo com a divindade. Porém, um bandista, vamos botar 80%, 90%, ele quer tudo pronto, né? Quer tudo muito fácil, quer tudo muito arranjadinho. Não só umbandistas, né? Eu tenho colegas evangélicos que são a mesma coisa, né? Acreditam na Bíblia por automatismo, não por reflexão. Enfim, então eu acho que esse é o grande mal do brasileiro, né? É ser influenciado conforme a onda. É quem me dá mais. Hoje eu estou na igreja evangélica, mas tá ruim, eu vou para macumba. A macumba me dá mais, eu fico. Deu ruim, eu volto para a igreja evangélica. Isso é péssimo, é boçal, mas enfim. É para outro assunto. Bom, a cueca tá subindo aqui, tá foda. Nós tínhamos falado na última aula sobre as questões dos pensadores, as influências, né, que a Umbanda sofreu, e os pensadores da religião. Aí nós citamos Zélio Fernandino de Moraes, Wilson Woldro da Mata e Silva, Tata Tancredo, Benjamin Figueiredo, Diamantino Trindade, Leal de Souza. Qual outro que nós falamos também? Tem tantos. Rubens Saraceni, Alexandre Comino, eu falei, mas é um pensador da religião. E a gente falou que, hora ou outra, a maneira que nós expressávamos a nossa fé vai bater muito próximo que esses pensadores da religião falavam. Ora nós vamos discordar, ora nós vamos chegar mais perto. Mas quando você se aprofunda... Tem alguém vendo essa porra? Quando você se... Boa noite, gente, tudo bom? Quando você se aprofunda no porquê que a religião de Umbanda existe no Brasil, a priori no Rio de Janeiro, você tem que passar por essa figura aqui, ó. Zélio Fernandino, não botei Fernandino aqui porque é quadro pequeno, né? Mas Zélio Fernandino de Moraes. Ele vai ser o grande mito, não gosto nem dessa palavra, que a gente lembra daquele crente safado, podre, Jair Messias Bolsonaro, corrupto, ladrão, né? Morte para aquele desgraçado, assassino, genocida. Mas deixa todo o meu ódio de Bolsonaro para lá. Por isso que eu não acredito em macumba, que se macumba desse certo, eu já tinha matado o Bolsonaro. Mas puta que pariu, né? Mas não é? Mas deixa isso pra lá, depois a gente brinca sobre isso.
odeia o Bolsonaro e toda a sua corja. Tá acabando o Bolsonaro, teu tempo aqui. Voltando, tirando meu ódio político pra lá. Inclusive, quem não gostava, pra puta que pariu. Zélio Fernandino de Moraes. Ele é um mito da religião de Umbanda. A figura de Zélio, eu vou bater muito em cima. Porém, não entenda que é somente negativo. Zélio é uma influência positiva. Mas por ser humano, por ser um pensador... em todas as épocas nós precisamos questionar os nossos pensadores, aqueles que veio antes de nós, para a gente ir tirando as arestas dos excessos. Como eu falo, nós somos mais filhos de nosso tempo do que filhos de nossos pais. E Zélio Fernandino de Moraes também era filho de seu tempo. Logo, ele vai reproduzir também um discurso muito forte na sua época. Inconscientemente, o discurso branco, escravocrata, racista, ele vai estar dentro da religião de maneira não intencional, mas de maneira cultural e de maneira social. Você vai conseguir, com os olhos que eu vou mostrar, lembrando que eu não sou a verdade absoluta, você vai conseguir ver que o processo de fundação, vamos botar assim, tá? Quando eu falar de fundação da Umbanda, no caso de Zélio, é tudo muito entre aspas. E olha, deixa eu fazer um adendo aqui, um parêntese. Quando eu cheguei na Umbanda, como eu falei semana passada, a gente não tinha muito acesso à informação. Nós tínhamos livros. Por exemplo, tinha o W.W. da Mata, Alexandre Comino, Rubens Saraceni, você tinha o Robson Pinheiro, que foi um grande boom, apesar dele não ser um bandista. Hoje, por exemplo, você tem o Google, as ferramentas que a internet te possibilita. Vocês, por exemplo, têm 2 livros, a apostila e o livro A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que eu passei para vocês no grupo de... O que foi, sério? No grupo de WhatsApp. Hoje você tem muita informação. Quando eu cheguei na Umbanda, eu não sabia quem era esse cara, essa pessoa, esse personagem, Zélio Fernandino de Moraes. A gente fazia os cultos de Umbanda de maneira empírica, porque nós fazíamos, porque os nossos pais faziam, porque os outros terreiros faziam, porque os nossos avós de santo faziam. A gente não sabia o porquê estava fazendo. A partir da minha geração para frente, a Umbanda ela se modificou. Você não tinha, em 2020, você não tinha essa questão de curso, você não tinha esse diálogo, você fazia porque era assim, pronto. A religião era muito mais empírica do que intelectual. Hoje, com o desenvolvimento da internet, nós mudamos muito isso. Nós estamos correndo atrás dessas informações. Os livros, apesar de muito questionáveis, mas livros que traziam a história da Umbanda e as linhas de Umbanda eram poucos. Eu tinha Escola da Vida com Benjamin Figueiredo, o Zélio nunca fez livro. Você tinha uma coletânea de livros de W.W. da Mata e Silva, você tinha o Tata Tancredo, só que era assim, era mais para uma elite branca, intelectual. Era muito difícil esse material estar no terreiro. E eu me lembro que qualquer livro de Umbanda que chegava na nossa mão era uma coisa maravilhosa, porque a gente não tinha informação. Depois passou a existir uma revista chamada, acho que é Revista Espírita de Umbanda. Era 4 e pouco, 5 e pouco na banca de jornal, não tinha nem data certa, pela editora Minuano. Então, qualquer coisa que você pegava ali, você achava que era a grande verdade da Umbanda. E hoje, graças a Deus, a gente consegue ver o quanto de influência de outras religiões e o quanto era tendencioso o pensamento do escritor. Através de mais informação, a gente vai conseguindo ler, reter aquilo que é bom pra gente e largar. Então a oportunidade que a gente está tendo aqui é uma oportunidade maravilhosa. Fechando meu adendo, Zélio Fernandino de Moraes, ele é um jovem, ele tinha 17 anos, ele estava se preparando para entrar nas Forças Armadas Brasileiras, ele entraria na Marinha. Aí nós vamos entender como que se fomentou a religião. A sociedade brasileira, no começo do século, final do século XIX, começo do século XX, era mais ou menos assim: piramidal. A ponta da pirâmide, muito pequena, eram religiosos, padres católicos, obviamente, porque agora que a religião evangélica está tendo uma ascensão
social, né? Na época que eu fiz a minha faculdade, 2005, 2006, não me lembro mais. O meu professor Ronald Bicalho, eu acho que era isso. Ele estava fazendo doutorado qual que ele fez? História da religião, alguma coisa com religião. E o doutorado dele foi baseado na religião evangélica, apesar dele ser muçulmano. E ele teve, através das informações dele lá, ele me falou que a maior parte, foi numa Assembleia de Deus, a maior parte do pessoal da Assembleia de Deus não tinha acesso nem ao ensino médio, parava tudo ali pela 3ª, 4ª série. Agora que a igreja evangélica está tendo uma ascensão social, agora mesmo, de 20 anos para cá. O pico da pirâmide social eram religiosos, padre. Toda a família classe média, se a gente pode falar assim, ou classe média emergente do Brasil do século XX, tinha que ter um padre. Era socialmente aceito, era muito bem visto um filho, um sobrinho ou um neto padre. Família de porte mandava alguém para dentro da igreja católica para virar padre. Uma pequena camada dessa sociedade eram compostas por, olha aí, presta atenção nesse detalhe que você vai ver o desenvolvimento da religião. Religiosos, padre. Advogados, militares, professores, jornalistas e médicos. Essa era a classe média brasileira. A classe média, se eu posso falar assim, brasileira do começo da década de 1900, tinha alguns desses profissionais. Se você tinha, ou se você era alguma dessas classes de profissionais, você era da classe média, você tinha condição. E a maior parte da nossa sociedade, a grande base, mais da metade da pirâmide, era formado. Aí a gente lembra, em 1900, a escravidão acabou, teoricamente, em 88. Aí você tem ex-escravos, indígenas e imigrantes. Espera aí. Cala a boca, porra! Vai dormir! Tava doutrinando o cachorro aqui. Ex-escravos, indígenas e imigrantes. Aqui já entra a minha história. Lembro, né? Meu avô veio da Segunda Guerra para cá no Brasil. A partir da década de 50, a Segunda Guerra acaba em 48, acho que ele vem em 50, começo de 51. Então a maior parte da sociedade brasileira, pobre, miserável, analfabeto, tá tudo aqui na base da pirâmide. Poucos eram aqueles que tinham acesso. As pessoas iam para Coimbra, em Lisboa, iam para outros lugares para fazer faculdade. Se até hoje é raro, eu fui a primeira pessoa na primeira teologia, faculdade. Meu tio fez teologia. Tirando meu tio que fez teologia, eu fui a primeira pessoa da minha família, desde a década de 1950, a entrar na faculdade. Hoje é raro, ainda mais com o governo Bolsonaro ficou mais raro ainda, né? Então não era para qualquer um. Militares, jornalistas, médicos, professores, né? A minha classe seria essa aqui de professores, né? Enfim, hoje a sociedade que não valoriza seus profissionais de educação tende ao fracasso. É o que nós estamos acontecendo, né? Como já dizia Darcy Ribeiro, né? O projeto de ignorância não é por falta de dinheiro, não. É opção, é um projeto de domesticação. Ele não falou nada disso, mas era mais ou menos isso. Lembra, guarda isso aqui, tá? Advogado, militar, professor, médico e jornalista. Zélio, ele tem 17 anos, em 1908, e ele começa a se preparar para entrar na Marinha. Ele começa a passar mal, tá dormindo, Mariana? Tá cansado, tá com frio? Ele começa a passar mal. Parou de andar. Primeiro ele começou a aparecer um senhor de uma idade muito avançada, curvado, com um pouco de movimentação. Depois ele parou de andar, falava uma língua estranha, era médium. Então ele foi levado ao tio dele, Dr. Epaminondas de Moraes. Presta atenção, tá onde? Classe média, grave isso. Dr. Epaminondas de Moraes, psiquiatra, ele era diretor do hospício de Vargem Grande. Depois de ele analisar o sobrinho, viu que nada da medicina poderia responder aquilo, ele mandou para um padre, que era também fazia parte da família. Ou seja, a gente tem Zélio aonde? Da primeira para a segunda camada da sociedade brasileira, né? Tanto que agora, infelizmente morreu de Covid, acho que o nome dele era Marcelo. O bisneto de Zélio Fernandinho de Moraes também era médico. Ou seja,
A estratificação social de Zélio era na parte superior, da parte de cima, a ponta da pirâmide social no Brasil. Por que isso é importante? Porque você vai conseguir compreender o racismo e a intolerância dentro da religião, da onde que surge. Né? O Zélio foi acometido de uma paralisia, não resolveu, o padre também não resolveu, e ele falou: amanhã estarei curado. E no outro dia ele voltou a andar. A mãe dele, Dona Leonor de Moraes, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, levou o filho dela numa rezadeira, que era muito comum antigamente, chamada Dona Cândida, e ela incorporava um preto velho chamado Tio Antônio. Olha, presta atenção nessa informação, Tio Antônio. E Tio Antônio falou que Zélio era médio e que ele precisava ajudar as pessoas através da caridade. Tio Antônio Preto Velho, antes de 1908. O pai de Zélio, ele vai levar Zélio na Federação Espírita de Niterói. Isso tudo acontece aqui em São Gonçalo, Niterói, Neves, né? A primeira casa de Umbanda, Templo Espírita Nossa Senhora da Piedade, foi na rua Marechal Floriano Peixoto, número 30, na cidade de Neves, em Niterói. Ele chegando lá, na sessão, aí eu preciso fazer uma recordação aqui. Federação Espírita de Niterói. Federação Espírita de Niterói. Deixa eu arrumar aqui. O Espiritismo, ele foi reconhecido no Brasil a partir de 1985, com o primeiro centro na cidade de Salvador, na Bahia. E a Federação Espírita foi fundada, brasileira, que é a grande organização que toma conta, entre aspas, assim, de todos os centros espíritas do Brasil, foi fundada em 1884. Quem eram os espíritas? Europeus ou militares e médicos. A França, no começo da década do século XX, ela influenciava muito o Brasil, como hoje os Estados Unidos influencia, que influenciava a França. Por exemplo, os passarinhos pardais que nós temos hoje, foram soltos na cidade do Rio de Janeiro, porque era muito comum na França. Então, Pereira Passos, que foi o prefeito da cidade do Rio de Janeiro nos primeiros anos do século XX, ele vai reformular toda a cidade do Rio de Janeiro e vai fazer com que o Rio de Janeiro passe pela época chamada Belle Époque, que era uma influência francesa, onde a arquitetura, cultura, informação, era tudo, roupa, vestuário, era tudo como a França fazia. E ele compra milhares de centenas de pardais e solta na cidade, para que a cidade ficasse muito parecido com Paris. E graças a Deus os pardais se adaptaram muito bem, mas isso aí é uma influência francesa. Olha que legal, né? Bem, os pardais que a gente não dá valor, é tudo cultural. A vida é cultural, nada vem pronto, né? Nada é um fungo. E os espíritas eram o quê? Da classe média alta, brancos, falavam francês, tinham acesso à cultura, à educação e a livros. A doutrina espírita, ela foi codificada por Allan Kardec e ela tem 5 livros. Aí você, olha, se hoje já é difícil a gente ter acesso à cultura e à educação, você imagina no começo de 1900, era qualquer um? Era o descendente de escravo que tinha acesso a esse tipo de livro? Eram os indígenas que tinham acesso a esse tipo de livro? Alguns imigrantes, mais ou menos, mas geralmente os imigrantes que vinham para cá eram ladrões, presos políticos, eram pobres, miseráveis que não deram certo na Europa e vieram para cá. Ou seja, a maior parte da população, ela não vai ter acesso a essas obras espíritas, não naquele momento. Hoje está um pouco mais fácil. E quem já teve a oportunidade de ler o Pentateuco kardeciano, vai ver que é difícil a linguagem. Se você não prestar atenção, você se perde, porque é uma linguagem muito erudita, muito rebuscada, que o comum, às vezes, tem dificuldade de compreensão. Tamanha a erudição e a maneira que é escrito esses livros. Ou seja, não era para qualquer um também. Zélio foi levado lá. Lembre-se, classe média. Foi levado lá. Lá se manifestou, isso já está no final da apostila, se vocês pegarem no finalzinho da apostila. Se manifestou, ele levantou da mesa,
Era uma mesa, ele se levantou da mesa, pegou uma flor que tinha no quintal, colocou ali no meio daquela mesa e se manifestou um caboclo. Aqui. Só um minutinho. Ó. O caboclo se manifesta e deu assim, ó. Iniciou-se então uma estranha confusão no local, e ele incorporou um espírito, que simultaneamente diversos médios presentes apresentaram também incorporações de caboclos e pretos velhos. Advertidos pelo dirigente do trabalho, a entidade incorporada no rapaz perguntou, e lembra-se que Zélio só tinha 17 anos, por que repelem a presença dos citados espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir as suas mensagens? Seriam por causa de suas origens sociais e cor? Bom, o kardecismo, ele repele com veemência toda a manifestação espiritual proveniente da Umbanda. O kardecismo, ele vai entender preto velho, caboclo, boiadeiro, crianças e todo o nosso bojo de manifestação espiritual como atrasado, primitivo e ignorante. As nossas entidades não têm espaço nas mesas kardecistas, os mais puritanos, né? Não tem espaço. O que a Umbanda faz? A Umbanda vai chupar o pau do kardecismo, desculpa a expressão, até dizer chega, né? Ou religiãozinha lambibota, cara, pode falar chupar pau não, vou falar lambibota. Ela vai lamber a bota do kardecismo até dizer chega. E o kardecismo nos odeia, né? Eles têm aversão às nossas entidades. É considerado espírito sem luz, ignorante, tá? E o caboclo vai fazer esse questionamento. Existia uma vidente lá na mesa, ela vai perguntar. A vidente conversando com o espírito que estava incorporado. Por que o irmão fala nesses termos? Pretendendo que a direção da casa aceite a manifestação de espíritos que, pelo seu grau de cultura que tiverem quanto encarnados, são claramente atrasados. Então ela vai questionar, olha, vocês são atrasados, a gente não tem que escutar vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela falou para ele, olha, eu estou vendo aqui que o senhor é um jesuíta, porque o senhor fala nesses termos. Ela vendo, olha, presta atenção nesse detalhe, ela vendo o espírito manifestado, tem gente que tem visão, né? Ela via que aquele espírito, apesar de falar como um caboclo, ele guardava as suas vestes de jesuíta. E ele vai falar assim, se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho para dar início a um culto em que estes pretos e esses índios poderão deixar a sua mensagem e cumprir a missão que o plano espiritual assim lhe proveu ou lhe confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos, encarnados e desencarnados. E se querem um nome, que seja este. Meu nome é Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. Esse espírito que se manifesta como caboclo, guardem essa informação. É o espírito do padre Gabriel de Malagrita, morto. Deixa eu achar aqui, quando ele morreu. Gabriel de Malagrida, ele morre, ele nasce em 18 de setembro de 1689 e ele vai morrer em 21 de setembro de 1761 com 72 anos na cidade de Lisboa, na Praça Rose, se eu não me engano. Na Praça de Lisboa foi queimado pela Igreja Católica, ele foi enforcado, depois a igreja queimou porque ele era vidente. E falou que um terremoto, isso está lá nos anais da igreja de Lisboa, tá? Isso aqui é comprovado. Ele falou que um terremoto destruía Lisboa, teve um terremoto e a igreja pegou e está com fogo nele. E a última encarnação dele foi como o padre Gabriel de Malagrida, um português. Gravem esta informação. Teoricamente, o espírito fundador da Umbanda era um padre português.
Vocês se lembram quando eu falei que a mãe de Zélio, Dona Leonor, ela antes de ir para a federação, ela leva Zélio numa rezadeira chamada Dona Cacilda, e a Dona Cacilda trabalha com o pai Antônio? Nesse dia, não era só pai Antônio, por exemplo, presença de Preto Velho antes daquilo que nós vamos entender por Umbanda. Da Mata, que é um escritor, e depois ele vai virar pai de santo, ele vai fundar a Umbanda esotérica. Ele fala que em 1935 ele conheceu um médium com 61 anos de idade, com o nome de Nicanor, que praticava a Umbanda desde 1890, incorporando o caboclo cobra coral. Diamantino Trindade, um outro escritor da Umbanda, reproduziu parte de uma entrevista do jornalista Leal de Souza, esse que também vai ser um dirigente de Umbanda lá com Zélio Fernandino de Moraes, no ano de 1952, que ele vai falar assim: precursor da linha branca foi o caboclo Curuguçu, que trabalhou até o advento das 7 encruzilhadas. O que nós podemos observar aí? Que Zélio, segundo o mito de criação da Umbanda, ele vai fundar a Umbanda em 16 ou em 15, na verdade foi 16, mas o pessoal bota 15 por causa do feriado da Proclamação da República, se eu não me engano. Ele vai fundar a religião de Umbanda, porém, as figuras que são características da religião já eram praticadas antes. Então a gente tem que gravar esses detalhes para que a gente possa vir a falar no futuro sobre as religiões de Umbanda. Vocês têm alguma pergunta? Dona Cacilda, alguém tem alguma pergunta aí? Vocês estão entendendo? Eu tô sendo claro? Quantos minutos correndo, sabe? 6. Só um minutinho. Então a gente entende que quando o caboclo se manifesta, já há presença no Brasil da linha de Preto Velho e da linha de Caboclo. Nesse dia, isso era dia 15 de novembro, no dia 16 de novembro, a irmã, a vidente perguntou: você acha que alguém vai no seu culto? Você julga que alguém irá assistir seu culto? Aí ele fala: colocarei uma condessa em cada colina de Neves, que atuará como porta-voz do anunciado culto, que iniciarei amanhã. Neves é na cidade de Neves, em Niterói, e lá é uma região com muita montanha, tá? No dia 16 de novembro de 1908, na rua Floriano Peixoto, número 30, Floriano Peixoto, número 30, foi a primeira, digamos assim, centro de Umbanda, tendo espírito Nossa Senhora da Piedade. E sabe o que aconteceu com essa casa? Ficou-se lá durante 55 anos, atende espírita Nossa Senhora da Piedade. Depois ela passa para a direção de Zilmeia de Moraes, filha de Zélio de Moraes, e simplesmente a casa é vendida. Num processo lá, briga de família, a casa foi vendida, foi para a mão de outra pessoa. No ano de 2009, se eu não me engano, a prefeita evangélica Aparecida Panicé, o que ela faz? Sabendo que ali era o primeiro centro de Umbanda do Brasil, entre aspas, né? O que ela faz? Ela desapropria o terreiro e manda destruir. Desapropria o terreiro não, desapropria o imóvel, que já não era mais terreiro, e derruba a casa. Não deu tempo nem da justiça proibir. Sabe o que ela alegou? Primeiro terreiro de Umbanda? Eu não sei disso. Os umbandistas também nunca souberam. Isso foi argumento. E realmente, né, nem os familiares de Zélio tomaram conta disso. Era para ser um museu, como referência do desenvolvimento da religião de Umbanda. Ou seja, a Umbanda no seu começo já nasce errada. Ela já vai se desvalorizando. Ela não tem a visão e a importância do que é ter uma identidade própria.
Ela não valoriza o seu começo, ela não se encontra dentro da sua história. Todo o processo de desenvolvimento da religião de Umbanda vai ser o tempo todo babando o ovo do catolicismo e do espiritismo, e que não tem nada a ver com a religião de Umbanda. Tá aí o primeiro nome da tenda. Olha, ó, vamos lá de novo. Vocês estão entendendo? Ou estou falando muito rápido? No dia 16 de novembro de 1908, na rua Floriano Peixoto, número 30, bairro de Neves, em São Gonçalo, você foi pertinho, Carol? No Rio de Janeiro, estavam presentes os membros... A porta lá está fechada. Estavam presentes os membros da Federação Espírita, amigos, vizinhos, e do lado de fora, uma multidão de desconhecidos. E pontualmente, às 8 horas da noite, inicia-se um novo culto. Ó, presta atenção. Um novo culto. Novo não, que a Umbanda já existia. Um novo culto em que os espíritos de pretos africanos que haviam sido... Olha o que ele falou. Usando as seguintes palavras. Aqui, inicia-se um novo culto em que os espíritos de pretos africanos que haviam sido escravos e que ao desencarnar não encontravam campo de ação nos remanescentes, olha, presta atenção na palavra, nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas quase exclusivamente para os trabalhos de feitiçaria. E os índios nativos de nossa terra poderão trabalhar em benefício dos irmãos encarnados, seja de qualquer cor, raça, credo ou posição social. A prática da caridade no sentido do amor fraterno será a característica principal deste culto e que tem como base o Evangelho de Jesus e como Mestre Supremo o Cristo. Bom, aí começa o nosso questionamento. Ele vai citar que... Nossa, você veio cedo, bom, senta ali no cantinho. Ele vai citar que os negros que incorporavam não tinham espaço dentro das religiões, nem religiões. Ele vai falar seitas já deturpadas. Só um minutinho para os comerciais. Seitas já deturpadas. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? A Umbanda, ela vai pregar um afastamento de tudo que vem de África. O primeiro nome da primeira tenda vai se chamar Nossa Senhora da Piedade. Assim como Maria acolhe em seus braços o filho, a tenda acolherá a todos aqueles que nas horas de aflição, e todas as entidades serão ouvidas, e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais, e ensinaremos aqueles que souberem menos, e a nenhum viraremos as costas, nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. Naquele mesmo dia, vai incorporar um preto velho chamado Pai Antônio. Então você tem a incorporação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e naquele 16 de novembro, você tem a presença de Pai Antônio. Pai Antônio era um preto velho, como eu já falei. Tá me atrapalhando. Aqui, gente, olha onde começa o nosso problema. Tudo bem que era impossível naquela época você ser chamado de Umbanda, porque a discriminação era muito. Mas aqui, ó, tenda espírita. Lembrando que o espiritismo, a FEB vai ser fundada em 1984 e era muito bem aceita. Espírita Nossa Senhora
da Piedade, ele faz aqui alguma alusão à África? Não, né? E qual que é a base da religião que ele vai falar? Ó. A característica principal do culto tem base no Evangelho de Jesus e terá como mestre o Cristo. Nenhum momento o caboclo das 7 encruzilhadas ele vai citar África. Só vai ser citado a África depois com as linhas de Umbanda, que serão essas aqui, ó. São essas aqui: Oxalá, Iemanjá, Ogum, Inhansã, Xangô, Oxóssi e Exu. Mas uma reinterpretação, um sincretismo completamente diferente do que é entendido sobre esses orixás. A única coisa que vai ter de orixá é o nome, porque a interpretação ela vai indo para a igreja católica. Por exemplo, como eu citei, Ogum, a manifestação de Ogum na Umbanda parece um soldadinho romano, e ele coloca aquelas capas com capacetezinho de pena. Tem alguém que fez alguma pergunta aí? Não, ainda Com capacetezinho de pena, né? Você tem, por exemplo... fez sim. Fala. Quando a Umbanda vai se tornar o que vemos hoje? Oi? Quando a Umbanda vai se tornar o que vemos hoje? Não entendi a pergunta. Quando que a Umbanda vai se tornar o que nós vivemos hoje, que a gente vê hoje em dia? Ela sempre foi assim. O problema da religião só de... Filha, você pode só ficar um pouquinho para trás para não perturbar. O problema da... Quem perguntou isso? A Cleide. Cleide. O que nós fazemos hoje sempre foi a religião de Umbanda. Só que a partir de Zélio, você vai ter uma organização da religião e ela vai ser socialmente aceita, entre aspas. Por quê? Porque Zélio ele vai influenciar a sociedade. Zélio é branco, faz parte das classes médias altas da sociedade brasileira, vai estar no meio de militar. Zélio foi vereador durante 2 mandatos na cidade de Niterói. E ele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a Umbanda. Imagina que a Umbanda fosse uma roupa que tivesse manchada. Ele vai jogar cloro na Umbanda, vai fazer assim, vai pendurar. É isso que ele vai fazer. Para que a Umbanda fosse socialmente aceita, Zélio Fernandino de Moraes vai promover um verdadeiro embranquecimento da religião. Ele vai pegar as práticas espirituais e vai tentar deslocá-las da presença de África. Ou seja, por exemplo, Cleide, as macumbas cariocas, elas vão ter atabaque, é o que se tem hoje. Atabaque, adereços, roupa colorida, a sacralização animal. Só que isso, pela classe branca dominante, é muito mal visto. O que Zélio faz? Quando o caboclo incorpora, começa a citar as regras lá, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele organizou o terreiro. Depois de algum tempo, durante 17 anos, foram fundadas mais 7 tendas, que são essas aqui, ó. Pera aí. Foi a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, aí foi fundada tenda espírita Nossa Senhora da Guia, tenda espírita Nossa Senhora da Conceição, tenda espírita Santa Bárbara, tenda espírita São Pedro. A única referência: tenda espírita Oxalá, tenda espírita São Jorge e tenda espírita São Jerônimo. Se eu não me engano, as únicas que funcionam, posso estar enganado, é a tenda espírita São Jorge, que o pai de santo era o falecido Pedro Miranda, que morreu tem 2 anos. Não era o primeiro, mas ele manteve a religião, a tenda. E a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. O restante, Cleide, o que ele vai fazer? Ele vai fundar essas 7 tendas e vai fazer assim, ó. Tá aqui. O que ele vai fazer?
vai fazer a proibição do sacrifício animal. Somente o uso de roupas brancas e simples, sem adereços e sem os atabaques. A primeira tenda que vai usar o atabaque e vai usar a gira de Exu, que nesse momento a Umbanda só tinha sessões de descarga, como eles chamavam, é a tenda espírita São Jorge, inclusive por liberação do próprio Zélio. O restante não utilizaria. Mas por quê? O não sacrifício animal. Nossa, a gente consegue. Eu vou fazer uma aula só sobre isso. O uso da roupa branca sem adereço e sem atabaque, para desconfigurar a relação entre os praticantes da religião de Umbanda com os nossos remanescentes de escravo. Por exemplo, também a proibição da cobrança financeira. Isso tudo aqui eram características da Umbanda, vamos dizer assim, das macumbas cariocas, que Zélio vai abolindo. Mas já abolindo também, por quê? Porque tem um contexto, um racismo estrutural muito forte dentro destas questões, né? Eu acho que eu não vou me aprofundar, ainda dá para se aprofundar. A Cleide fez uma pergunta. Mas se o alicerce era o evangelho e a fala é espírita, onde está os ritos de África? Isso, olha aí. Eu vou falar isso na próxima aula, mas preste atenção. Vamos começar a partir de hoje nesse curso a falar sobre as religiões de Umbanda. Apesar de Zélio Fernandino de Moraes, Cleide, ser considerado o fundador da religião, isso é um mito. Ele não fundou a religião. Ele não fundou a religião. Ele não fundou a religião. Ele pegou a religião que já existia e misturou mais forte com o espiritismo. A ideia dele, a gente acha que o processo de formação da religião de Umbanda é somente um processo espiritual. Não, é um processo e um projeto social. A intenção, não projeto social de promoção social, não, projeto social de sociedade, para onde eu levo a sociedade. Os brancos, a classe média, vai se encantar pela macumba. Só que bicho morto, atabaque, gente dançando, gente colorida, representava o atraso. Obrigado, meu amor. Representava o atraso. O branco não queria estar naquele meio. Simplesmente ele vai alvejar, tentar o embranquecimento da religião. E tudo que é de África vai ser debatido. Tudo que é de África vai ser refeito. O candomblé, Cleide, ele vai pegar e ele vai tentar manter a África dentro da senzala, como referência dos meus antepassados, da minha vida, do meu povo. A mãe do candomblé é a África. O que a Umbanda vai fazer? A Umbanda vai lá dentro da senzala, pega aquilo, peneira, troca o nome e fala: nossa, a espiritualidade de Umbanda. Na verdade, é um estrupo cultural que a Umbanda vai fazendo e vai pregando a Umbanda a partir de Zélio. Nesse momento, é Cleide, né? Isso. O Cleide, deixa eu ver o que eu boto aqui. Por exemplo, é muito comum, inclusive aqui na minha casa eu faço isso, a cobrança pelos trabalhos. O escravo, ele era pai de santo, se eu posso chamar assim, dentro da senzala, praticava a sua fé dentro da senzala e tinha que trabalhar para o Senhor. Esse escravo foi liberto. Ele só sabia fazer o quê? Macumba. Ele continua a fazer macumba e recebe por isso. Isso era característica de preto. Mas o classe média alta, né, o militar, o advogado, o jornalista que tinha dinheiro, ele não precisa receber pelos seus trabalhos de macumba. Ele vai fazer, entre aspas, na caridade. Por quê? Quem recebia era escravo. Ou seja, tudo que vem de África, eles vão tentando tirar.
eles vão tentando se afastar. Não é por causa da espiritualidade, quando ele fala assim, não ao sacrifício animal. Eu vou fazer uma aula semana que vem só sobre isso. O sacrifício animal, ele é característica dos povos de África. Há toda uma coletividade envolvida no processo de sacralização animal. A vida no candomblé, ela começa numa mesa e termina numa mesa. A comida e a religião, elas estão misturadas. A Umbanda, ela vai meter o pé na porta e vai falar, epa, peraí, agora quem vai comandar sou eu. Isso é coisa de preto, vamos parando com isso, o orixá não precisa disso. A roupa branca é para fazer com que, entre aspas, eles pregavam uma sobriedade. Por quê? Nas macumbas cariocas é saia, é guia, é roupa colorida. Eles queriam se afastar. Aí você falou sobre Jesus Cristo sendo base do Evangelho. Por que Jesus Cristo sendo base do Evangelho e tendo como mestre Cristo? Qual foi a religião imposta, crede? Olha aqui, ó. O catolicismo. Logo, uma religião que quer ganhar legitimidade social dentro do diálogo, ela não vai ir contra os ícones já pré-estabelecidos. Porque o caboclo não falou, a partir de agora a religião será baseada no Bhagavad Gita, que é um livro espiritual, lá do povo hindu, dos devas, lá da Índia. Por que ele não falou isso? Porque não é socialmente aceita. Então, enquanto religiosos, nós precisamos pensar a parte espiritual, mas nós precisamos entender que o ser humano ele faz parte do processo. Cristo ele vai entrar na Umbanda não por causa da espiritualidade, mas porque é socialmente aceito. O Evangelho vai entrar na Umbanda não porque as pessoas acreditem piamente na Bíblia, mas é porque é socialmente aceito. Então é muito mais fácil você falar, vamos crer no Evangelho, do que, por exemplo, você falar, vamos lá e vamos pesquisar sobre os ditados de Ifá, que é coisa maravilhosa. A cultura de Ifá é uma cultura maravilhosa, mas é completamente africana. Então assim, você está entendendo, Cleide? É muito mais fácil eu já usar o que eu tenho, socialmente aceito, do que eu propor algo que vem de religiões e de pessoas que são discriminadas. Por que entrou Jesus Cristo e não entrou Ifá? Já parou para pensar que o padre Manuel de Malagrita, o caboclo das sete cruzilhadas, é um branco, na última sua vida foi europeu? Você vê a presença muito forte do cristianismo. Eu agora estou falando como ser social, não estou falando nem como religioso. Você vê a imposição do cristianismo e a religião só conseguiu ser aceita por causa disso. Então você vai maquiar, você vai usar de conceitos cristãos para você meter a religião de Umbanda, e essa é a intenção de Zélio. Vamos nos afastando de tudo que é de África, vamos ficar só com a parte da macumba, e aquilo que era agradável, Zélio vai promover, não Zélio só, mas os intelectuais umbandistas da época vão promover um pseudo-conhecimento. Por que eu falo pseudo-conhecimento? Porque o que não está na ciência é pseudo. Por exemplo, eu posso acreditar que a pólvora descarrega, mas para a ciência é somente um meio de combustão. Ela taca fogo ali e faz explosivo, faz a combustão de motores, enfim. Mas para mim a pólvora tem toda uma explicação espiritual. Esse pessoal vai falar com essa explicação. Para a ciência é uma pseudociência, é uma mentira do que eu estou falando, uma falsa ciência. Não tem a ciência não respalda esse meu pensar. E eles vão fazer isso, eles vão pegar algumas coisas e vão interpretar como se fosse científico. Por exemplo, o uso do aço, o uso do ponteiro, o uso da guia, o uso do sal grosso. Aí eles vão tentar secretizar, se eu posso falar assim, e trazer uma explicação científica falsa para que esses tipos de adereços e magias fossem usados. Mas, por exemplo, você tem o uso na Umbanda, quer ver como que é cultural? Você tem o uso na Umbanda muito forte de terços, né? Você tem
o uso de água benta, você tem o uso de imagens, mas você tem pouco uso de sementes, de favas. Por quê? Porque a cultura de você mexer com favas, com sementes, é da parte do candomblé. A Umbanda não quis se meter. No máximo a Umbanda usa um olho de boi, no máximo. Agora a taré, a libé, a beré do Oxum, tento, garra de Exu, essas coisas a Umbanda ela não meteu a mão. Mas pegou o terço católico. Então você vai ver, Cleide, que a Umbanda, a partir de Zélio, ela vai tendenciar muito a Igreja Católica, vai tendenciar muito ao Espiritismo. Tanto que a primeira tenda vai se chamar Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Não está Ilê, não está Abaçá, não está Barracão, está Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Esses participantes, eles não vão se entender quanto umbandistas, eles vão se entender quanto espíritas. Mas olha a diferença. Por que eu afirmo que a Umbanda não é espírita? Espiritualista sou eu, sou você, é o crente, o católico, é o umbandista, é o espírita. Espiritualista é todo aquele que acredita que há algo fora da matéria, independente dos dogmas e da maneira de se crer. Todos aqueles que não são materialistas, não são ateus, que acreditam que existe algo fora da matéria e esse algo é sobrenatural, é considerado espiritualista. Por que não espíritas? Porque esse termo foi cunhado, foi projetado, foi feito por Allan Kardec. E Allan Kardec ele vai codificar a doutrina espírita, a doutrina ciência e religião, a doutrina espírita em 5 pilares, que são 5 livros que ele codificou. Ele foi organizando nas reuniões lá nos estudos parisienses espíritas. Estudos espíritas parisienses, um negócio assim. Lá da França, ele fez, codificou, ele organizou, segundo as informações que ele foi tendo e segundo os estudos dele. Deixa eu me lembrar aqui. Eu só não sei se está na ordem. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um sincretismo com a Bíblia evangélica, ou pelos primeiros 5 evangelhos, Lucas, João, Marcos, Mateus, está faltando um. Ele vai pegar o Evangelho da Bíblia católica e vai sincretizá-lo, vai lê-lo conforme visão espírita da coisa e vai lançar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois ele vai lançar o livro dos médios, que é a explicação da visão espírita sobre o que é mediunidade. Ele vai lançar o livro dos espíritos, que vai falar sobre a vida no mundo espiritual. Já foram 3, né? Ele vai lançar o céu e o inferno, a visão que o Espiritismo tem sobre a questão do céu e inferno, óbvio, né? Tá na parada. E a Gênese, como foi feita a criação do mundo na visão espírita. Então, Kardec ele afirma que espiritualista é todo aquele que acredita que há algo fora da matéria, independente da religião e da maneira de se crer. Se eu acredito em Deus, eu sou espiritualista. O crente é espiritualista, o macumbeiro é espiritualista, o budista é espiritualista, o sem religião, mas que acredita em algo sobrenatural é espiritualista. O espírita, ele tem que estar fundamentado nos 5 livros de Kardec, não pode ter nada fora. E a pólvora que a Umbanda usa, o terço do preto velho, o cachimbo do preto velho, isso está fora do conceito espírita. Não está nos 5 livros. Logo, não é considerado espírita. Então, a Umbanda não pode pegar para si esse termo. A gente entende da opressão espiritual, mas hoje não precisa mais. E a Umbanda ela vai beber aqui nesse termo espírita, espírita, espírita e vai confundir tudo. Por ser socialmente aceito, Cleide, os umbandistas vão se entender mais com o espírita,
do que com o termo umbandista, tá? Então por isso que eu afirmo que a Umbanda não é espiritismo, e a Umbanda é muito mal vista pelos espíritas. Eles não gostam nem de ser comparado, tanto que eles falam: ah, eu sou espírita cristão. Por quê? Eles querem a todo custo se distanciar das macumbas. E o próprio macumbeiro fala que é espírita, ou fala: ah, eu fui de espiritismo há muitos anos. Não, você nunca foi espírita, você foi umbandista, você foi do candomblé, você foi, sei lá, de qualquer coisa, mas você não foi espírita. A não ser que você tenha, dentro da sua religião, se baseado no Pentateuco kardeciano e ficado só nesses 5 livros. Conseguiu entender? Ou eu não expliquei nada? Consegui. Conseguiu? Entendeu? E Cristo onde que entra? A opressão. Não é? Preste atenção, Cleide. Eu acho que assim, a gente tem que botar, a gente tem que lembrar a todo momento. Fala mais alto, porque ele não vai. A gente tem que lembrar a todo momento da pressão que era sofrida de racismo, de preconceito. O conceito espírita, até para você, por vir da classe média, era algo que nos livrava, tipo, ah, eu sou espírita. Então a pessoa, ah, ok. Lindo. É menos pior, na verdade. Sim, ou você era espírita ou você era católico. Você, até hoje eu vejo muita gente falando, eu sou espírita, ou eu sou católico, mas eu vou lá no centro e faço uns negocinhos, mas é porque eu sou simpatizante, não sou da religião. Até hoje a gente vai... Quando a gente começa a entender que a questão da falta de identidade... A gente começa a entender a falta de identidade, o preconceito, a falta de se impor, a gente vai conseguir entender essa partezinha aí e ligar uma coisa na outra. A religião espírita era o padrão, era o nível... Na verdade, católico, espírita depois. Sim, mas socialmente era mais aceito que a macumba. Em relação, a gente se vê assim, em relação ao umbandista, o espiritismo era uma coisa, o top, e o umbandista era ralé. Então todo mundo queria ser o quê? Espírita. Sou kardecista, já vi muito umbandista falar que era kardecista, sem nem saber o que é isso, só pra dizer que não era. Ou quando ele fala que é da Umbanda, é Umbanda branca, Umbanda light. Eu já fui no terreiro de Umbanda, eu falava Umbanda light. Umbanda light. Muito bem pontuado que a Sara falou. A gente tem que se ligar nesse ponto, porque se a gente esquece disso, e eu acho também da questão do alvejar, como ele fez, de limpar, e você fala, somos mais filhos do nosso tempo do que de nossos pais, tem muito a ver com isso. Talvez nem ele tenha sentido o quanto ele fez isso. Talvez ele só tenha imposto sobre a religião todas as crenças dele, todas as vontades dele, e achado que, tipo, como ele tinha uma influência já grande do kardecismo e do catolicismo, eu acho que sem sentir foi acontecendo isso e foi fazendo. Acho que ele nem sentiu tanto assim que ele estava fazendo isso. Não é que a nossa Umbanda negue a Jesus. Não é isso, Cleide. Por exemplo, o primeiro ditado que meu caboclo falou, quando foi fundar a casa, Caboclo do Tupinaí, ele fala assim: eu não tenho medo das tempestades, porque quem navega esse barco é Jesus. Aí tu, rapaz, Vinícius, o slogan da tua casa é isso e você tá metendo malho em Jesus Cristo? Bom, Cleide, nós precisamos entender de que Cristo a Umbanda está falando. De que conceito de Cristo a Umbanda está falando. Porque o conceito de Jesus, eu não gosto nem do termo Cristo, porque Cristo significa ungido, eu não gosto desse termo. De que tipo de Jesus a Umbanda está falando? O conceito de Jesus da Umbanda é o mesmo conceito do cristianismo? Se for, nós temos um problema. Porque a Umbanda ela acredita em reencarnação. E o cristianismo, a religião cristã, ela prega a salvação por meio de Jesus. Aí já não dá. Esse conceito de Cristo já cai por terra. Que tipo de conceito nós estamos de Cristo a Umbanda entende? É o Cristo planetário, como se fosse aquele Cristo que organizou o sistema? É mais maleável. Que Cristo nós estamos falando? A gente pode, porque, Cleide, eu não vou conseguir numa hora explicar tudo. É muito vasto assunto, e um assunto, ele vai puxando o outro. E vai crescendo, e não dá para me aprofundar. Mas a gente pode fazer uma aula sobre isso. Que Cristo
nós estamos falando. Mas eu tenho certeza que quando o caboclo fala, eu não tenho medo das tempestades, porque quem navega este barco é Jesus, não é o mesmo Cristo que a igreja evangélica fala. É uma outra interpretação que dá muito pano para manga e pode ser muito revista. Cristo existe dentro da Umbanda? Sim. É o mesmo conceito do cristianismo? Não, são coisas completamente diferentes. Pelo menos era para ser. Se a pessoa raciocinar, né, se a pessoa for pelas bases da religião, da manifestação espiritual, o que a religião propõe, você vai conseguir observar que é bem diferente. E dá vários dias de estudo sobre o papel de Cristo na Umbanda. Ele tem sua importância? Muita, mas não é o que o cristianismo prega, tá? Fala. Nada. Ninguém fez assim, porque quando tivesse alguma pergunta? Não. Eu fui claro, não sei se eu fui claro. Eu ia falar que talvez na próxima aula a gente pode falar sobre isso. Sobre Jesus na Umbanda. Na próxima aula não, porque vai dar uma atrapalhadinha. Mas no meio do curso eu vou falar, porque primeiro eu quero falar sobre as características da religião. Na próxima aula provavelmente eu devo falar sobre o sacrifício animal. Bom, se a gente viu que Zélio Fernandino de Moraes, antes dele, já incorporava caboclo, como a gente citou, seu surucuçu, cobra coral, preto velho tio Antônio. As macumbas cariocas já faziam isso. Já existia manifestação de espíritos. Epa, esse tá ótimo, hein? Literalmente caiu a conexão. Minha mão tá dura de gelo. Isso já existia. Já não existia? Qual é o teu nome? Madalena? Não. Mariana. Madalena. Já existia seu suruguçu, seu cobra coral, as macumbas cariocas já incorporava, já existia o cristianismo, o secretismo não existia, essa relação de santo com orixá, já existia a influência indígena, a influência afro-brasileira, já existia tudo isso. O que ele criou então? Ele foi o fundador da religião? Não. Ele fundou uma vertente religiosa que foi conhecida como linha de Umbanda branca e de demanda. Zélio, ele não funda a religião de Umbanda, ele funda uma vertente de Umbanda. Daí, a partir desse momento, nós vamos falar sobre as religiões de Umbanda. Eu tenho toda uma apostila, não é grossa, mas toda uma apostila montada sobre as vertentes de Umbanda que eu vou tentar achar. Se alguém tiver essa apostila, Carol, você tem? Na época que a gente estudava ali embaixo? Se a gente conseguir achar, eu quero dar essa apostila para o pessoal para a gente estudar. Então, hoje, dá licença. Hoje, eu posso afirmar que Zélio ele não funda a religião. Ele é importante, foi através de Zélio, Benjamin Figueiredo e tantos outros. Esse nome Umbanda, esse nome Umbanda, a apostila fala que foi ele que inventou. Não, o nome da religião vai se chamar Alabanda. Por quê? A segunda referência que você vai ter de orixá, tirando as linhas de trabalho, Xangô, Yansan, Oxóssi e tal, vai ser do orixá Malê, que ele vai incorporar 8 anos depois do surgimento da religião. Ele incorpora em 14? Ele incorpora em 1914 com o nome de Orixá Malê, que trabalhava nos desmanches de feitiçaria, magia negra e tal. Sabe qual era a origem do Orixá Malê? Muçulmano. Gravem isso. Orixá Malê era muçulmano. E qual o nome do Deus para os muçulmanos? Alá. Alabanda, Deus ao nosso lado. Umbanda, a tradução mais ou menos, é Deus do nosso lado. Quem vai propor esse nome para essa religião, e era um nome que já existia, é Benjamin Figueiredo, o fundador da vertente de Mirim. No Congresso de 1941, ele vai propor a Zélio Fernandino de Moraes que se coloque o nome da religião de Umbanda. Porque até 41 primeiro não tinha nome, depois de 8 anos o culto passa a ser Alabanda, e só vai ter um nome de Umbanda, e já existia esse nome, a partir de 1941. Tá? Então o Zélio não cria. Zélio, ele vai pegar o que está pronto e vai dar uma organizada no culto
segundo a sua visão de mundo. Teve sua influência, a sua respeitabilidade, lutou pela religião, ganhou muito espaço na religião. Ele morre em 1975, já estava meio doido, meio velho já. Ainda estava meio aluado. Você vai ver as últimas entrevistas dele com Diana Brown, a escritora Diana Brown, você vai ver que ele fala como caboclo, ora ele no meio da entrevista. Você vê uma dificuldade em separar a mentalidade da incorporação da Gisele. Mas é respeitável, fez um trabalho lindo. A tenda Nosso Espírito, Nossa Senhora da Piedade, continua até hoje em Cachoeiras de Macacu, já com o tataraneto, já está com o bisneto de Zélio, né? Na verdade está a neta, mas quem está tomando conta agora mais é o neto. Tem que ser respeitado. Nós precisamos conhecer a história de Zélio Fernandino de Moraes, mas precisamos conhecer a história com todos esses parênteses. Tá? Ele não funda a religião, ele funda uma vertente religiosa. Uma vertente religiosa. Na próxima semana, eu vou pegar a respeito dos detalhes da organização dele. O não sacrifício animal, roupas brancas, o não uso de adereços, o não uso de atabaque e a proibição financeira. Depois disso, eu vou tentar achar aquela apostila e a gente vai entrar sobre as vertentes de Umbanda. Nós depois vamos falar sobre a organização de rede, que é uma aula só porque é fácil de compreensão. Aí nós vamos passar para o livro A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Tá? Só que eu não consigo falar tudo num dia só e às vezes o que eu falo ainda não dá, eu acabo falando muito rápido, talvez não dê para compreender. Se caso você viu na aula que você não conseguiu compreender, deixa sua pergunta com o tema ou aí na página, ou quem for do grupo, no grupo, que a gente vai tentar responder. Se não ficou legal a aula, vocês falam, pô pai, eu não entendi bolhufas, porque tá aqui, mas daqui para cá há uma grande distância, né? Para mim é muito fácil. Às vezes eu posso comer algum detalhe importante. E é muito importante, para vocês acompanhar o estudo, que vocês leiam a apostila. Eu pulei um pedaço dela porque a gente vai cair nesses temas dentro do livro. Mas agora a apostila está terminando. É muito legal, tenham guardado, tenham impressa, das macumbas à Umbanda. Tá? Então, só revisando, eu posso afirmar que Zélio teve uma contribuição importante para a Umbanda, porém ele não funda a Umbanda. O que ele funda é uma vertente de Umbanda, tá? E a gente explica depois o que é isso. Tá ok, gente? Nosso horário está terminando. Nós vamos voltar com os nossos trabalhos espirituais a partir do próximo sábado, porém é extremamente fechado. É só para o nosso corpo mediúnico. Vamos colocar os trabalhos em dia que estão atrasados, vamos fazer desenvolvimento mediúnico, vamos fazer os nossos estudos aqui fechados, tá? O curso continua às terças-feiras, né? Acredito eu que até julho, agosto, eu já esteja vacinado. A gente estando vacinado, a mãe Sara estando vacinada, a gente volta com os nossos trabalhos abertos. Enquanto não, é somente o nosso corpo mediúnico, um corpo muito pequenininho. Já tem o médico vacinado, já tem o médico que teve Covid, ou seja, ficando fechado entre a gente aqui com máscara, não vai ter aglomeração, nós vamos colocar os nossos trabalhos em dias, nós estamos doidos para voltar com força total, mas só depois que a gente toma vacina, tá? Então, assim que a gente estiver aberto ao público, você pode deixar que Pai Vinícius avisa, tá bom? Eu queria agradecer o tempo de vocês, quem ficou aqui na friagem, que aqui é frio pra caramba, eu tenho certeza que nós estamos saindo daqui muito melhor do que nós entramos, com mais conhecimento, né? Só que eu preciso que vocês interajam, que vocês perguntem, que vocês falem, porque é nisso que a gente vai crescendo, tá? E que vocês possam, durante a semana, ter sonhos, ter metas, realizar os sonhos de vocês, que vocês possam dormir em paz, e que Zambi, que Olodumare abençoe a todos. Uma excelente final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Uma noite de paz. Muito obrigado pela atenção, tá ok? Tchau, tchau.